Olá, pessoal! Novamente estamos juntos! Que bom ter você conosco. Aproveite que você está logo no início, curta, compartilhe e acompanhe os estudos, né? Nós temos muitos estudos, estamos fazendo todos os dias, né? Os estudos da análise das parashiot, ok? E nos 4 níveis. Então, aproveite bastante essas análises para nós aprendermos, economizar. Eu não vou ler toda a Parashot, nós fazemos um resumão de cada um dos 4 pontos do Pardes, os 4 aspectos do estudo. Conto muito com a sua presença, com o seu carinho, curta, compartilhe, divulgue e vamos hoje analisar a quarta aliada, porção semanal da Parashá Matot Maseh, que está no livro de Bamidbar, que é números 32:20 até 33:49, pelo método Pardes, 4 aspectos de aprendizagem, também referenciado pelo Talmud, com lentes racídicas e aplicação para nós, Bnei Noah. Muito obrigado por você estar conosco. Então, vem comigo para a análise. Com a graça de Deus, que as palavras da nossa boca e as preces do nosso coração possam ser aceitas diante de Ti, Senhor, nossa rocha, nosso Redentor. Faz, Senhor, prosperar a Tua obra, prospera, Senhor, a obra de nossas mãos, que Mashiach venha em nossos dias, ainda em nossos dias. Que bom que nós estamos aqui ajudando a fazer divulgação de Torá. Graças a Deus. A análise da quarta aliá. Muito bem. A quarta aliá, minha gente, da Parashá Matot Maseh, marca um importante ponto de transição. Ela inicia com o compromisso definitivo das tribos de Reuven e Gad e, posteriormente, metade de Menashe, em participar da conquista da terra de Israel antes de retornar às suas possessões no lado oriental, realizadas por Israel desde o Êxodo até as Campinas de Moabe. À primeira vista, trata-se apenas de um registro histórico-geográfico. Entretanto, a tradição judaica entende esta jornada como um mapa espiritual da alma humana, representando todas as etapas de crescimento espiritual que nós veremos juntos. Primeiro, nós vamos ver o sentido literal, o pshat. Vamos dar uma olhadinha no sentido literal, vamos dar um passeio, né? No resumão do sentido literal. O nível literal foca nas condições do pacto jurídico e no registro histórico e geográfico das viagens. A retificação do pacto, 32:20 a 42, aonde Moshe estabelece formalmente a condição, o Tinaí, tá? Se os guerreiros de Reuven, Gad e a meia tribo de Menashe cruzarem o Jordão armados perante o Eterno e lutarem até a campanha de Canaã, estarão limpos da obrigação. Caso contrário, seu pecado os alcançará. Olha o que aconteceu lá com os 20 anos. E, de alguma maneira, gente, houve, historicamente, vamos ver alguns eventos, tá, relacionados a isso. Eles aceitam, constroem suas cidades, mudam os nomes das cidades dos locais conquistados e as tribos aceitam, então, o compromisso detalhado para poder alcançar aquilo que não só estão planejando, mas também aquilo que se comprometeram. O Memorial das Jornadas. Vamos lá. Ela está escrita no 33:1 até 49. O texto muda abruptamente para um diário de bordo. O texto segue com a listagem das estações da jornada de Israel, desde a saída do Egito até as planícies de Moabe. Tá? Vamos dar uma olhada aqui o que aconteceu, para uma análise. E as margens do Jordão, frente a Jericó. Sob as ordens diretas de Deus, Moshe registra cada uma das 42 paradas do deserto, iniciando com a partida triunfante de Ramsés no dia seguinte à Páscoa.
passando por milagres de Elim, Monte Sinai, rebeliões que foram feitas ali no Kadesh, a morte de Aharon, no Monte Hor, até o acampamento final nas planícies de Moab. Isso é que está sendo relatado lá no Memorial das Jornadas. Legal? Vamos começar então a crescer mais detalhe, vamos esmiuçar, esmagar um bocadinho o compromisso das tribos. 32, de 20 a 42, é o que nós estamos analisando agora, tá? Parece repetitivo, mas é uma análise, né? Moshe aceita o acordo de Gad e Reuven. Atravessarão armados o Jordão. Lutarão juntamente com todas as tribos. Somente depois retornarão às suas terras. Caso não cumpra sua palavra, perderão sua herança. Posteriormente, metade da tribo Menaché também recebe cidades naquela região. Aqui vão ficar também aqui, papapá. Então, entra no acordo. Uma revisãozinha que fizeram. O ensinamento literal é: a posse da bênção exige responsabilidade coletiva. Ninguém pode desfrutar da herança antes de que toda a comunidade esteja segura. 2. Aos 42 jornadas, 33 a 49. Vamos destrinchar um bocadinho também isso aqui? A Torá lista cuidadosamente cada acampamento desde Ramsés, Mará, Elim, Sinai, Cádiz, Monte Hor, até as planícies de Moab. Aparentemente é apenas um itinerário, só aparentemente. Contudo, a própria Torá afirma: estas são as jornadas dos filhos de Israel. A repetição demonstra que nenhuma etapa foi inútil. Cada parada fazia parte do plano divino. Assim é também na nossa vida. Cada estação da nossa vida tem um objetivo. Deus quer nos ensinar alguma coisa que nós temos que querer aprender. Então vamos dar uma olhadinha agora, gente, nas pistas, nas alusões textuais, no Remes, ok? Vamos dar uma espiadinha agora num nível mais elevado. O nível alusivo conecta pistas textuais, conceitos legais e proféticos. O compromisso de Reuven e de Gad alude ao princípio de responsabilidade coletiva. E procede que a responsabilidade coletiva precede o benefício individual. Presta atenção nisso. Responsabilidade coletiva precede a bênção individual. Grava isso! A estrutura legal da condição diz assim, presta atenção. Tinai bnei Gad uben Reuven. Ok? Muito bem. O Talmud, no Kedushin 60a, utiliza a formulação exata de Moshe nesse trecho com o propósito legal absoluto para qualquer condição do direito civil judaico. Para que uma condição esteja válida, ela precisa ser duplicada. Declarar o que acontece se for cumprida e o que acontece se não for cumprida. A condição deve preceder o ato. Ok? Então, o que é que foi feito? Como é que é essa tradução? A tradução que diz o seguinte: olha lá, o que foi que Moshe diz a eles: se os guerreiros de Reuven e Gad se cruzarem armados perante o Eterno. Tá? Então, essa é a condição descrita aqui. Legal? A lista das jornadas sugere que cada tribo, que cada etapa da vida é significativa. Cada uma delas. Mesmo os lugares de dificuldade são registrados, pois fazem parte da história espiritual. Assim, a sua história espiritual está sendo escrita também. Ok? Tem um anjo que registra, tem um malari que escreve, o malar escreve tudo. Por quê? É o registro espiritual, são as etapas da sua vida também descritas. A alusão aos exílios futuros. Os sábios notam que o número de estações, 42, alude ao número de acampamentos espirituais que a nação faria ao longo dos 4 grandes exílios históricos: Babilônia, Pérsia, Grécia
e Roma, Edom. Cada parada física no deserto continha a semente de uma futura emancipação espiritual na terra estrangeira. O Jordão simboliza a transição entre o deserto, preparação, e a terra, que é a realização. Ok? Ou seja, o Yesod, que é o mundo o mundo da formação, e o Malhut, que é o mundo da ação, a realização. Os comentaristas observam que Deus poderia simplesmente dizer: Israel saiu do Egito e chegou na Terra Prometida. Mas escolheu registrar 42 etapas. Por quê, gente? Porque Deus se dá esse trabalho. Porque o crescimento espiritual nunca acontece instantaneamente. Cada estação representa uma vitória, uma queda, um aprendizado, um refinamento. Isso em cada estação da nossa vida também. Isso é correlato. O caminho importa tanto quanto o destino. O Midrash compara isso a um rei que percorre novamente o caminho feito com seu filho enfermo, recordando cada lugar onde ocorreram dificuldades e curas. Assim também, Deus registra todas as etapas pelas quais Israel passou. Legal, né, gente? Vamos lá, então, dar uma olhadinha no Drash, na exegese homilética, na interpretação racídica. Vamos dar uma olhada nisso. O nível homilético extrai lições éticas, comportamentais e repetição das jornadas. Por que listar todas estas estações? O Midrash Tanhuma traz a famosa parábola de um rei cujo filho ficou doente e precisou ser levado a um lugar distante para tratamento. No caminho de volta, o pai relembra o caminho, com carinho, cada parada que eles fizeram. Aqui nós dormimos, aqui nós passamos frio, aqui você teve dor de cabeça. Olha que legal. Deus faz o mesmo ao pedir o registro e um testemunho de afeição, mostrando que mesmo nos momentos de erro e punição no deserto, ele esteve presente guiando cada passo. É por isso que o Malar, ele escreve, ok? Cada aspecto da nossa vida, porque Deus vai repassar conosco quando nós deixarmos essa casca, essa vestimenta, que nós voltarmos à nossa forma original, a forma da alma. Nós somos alma, não somos carne, nós somos alma. Então ele vai repassar todas as estações que nós tivemos. Depois da purificação, né? Depois de purificar, depois de limpa a alma. Bom, vamos iniciar outra história. Vamos lá. Perante o Eterno, Lifnei Hashem, Moshe repete, ele repete essa frase exaustivamente. Por que Moshe se dá o trabalho de repetir essa frase exaustivamente ao falar da guerra? O Drash ensina que a intenção do coração muda a natureza do ato. Ele não estava indo lutar por vitória militar ou expansão territorial, mas para cumprir a missão divina de justiça. O Talmud, no Sotá 34a, comenta que a exigência de Moshe corrigiu o risco de repetição do pecado dos espiões. Ao garantir que todos estariam juntos, evitou-se o desânimo. Homileticamente, a lista das jornadas mostra que Deus valoriza cada passo da caminhada espiritual. Deixa eu repetir isso. Deus valoriza cada passo da jornada espiritual da sua e da minha vida. Mesmo nos lugares onde Israel falhou, são lembrados, pois o crescimento vem também dos erros. O Midrash ensina que as jornadas são como marcos de uma alma em sua peregrinação. Cada parada tem lições ocultas, minha gente. A importância da palavra dada. Vamos aprender sobre isso agora? Moshe afirma: sereis inocentes diante de Hashem e diante de Israel. Daqui os sábios
aprendem que não basta ser correto perante Deus. Não! Também devemos agir de maneira transparente perante as pessoas. O Talmud ensina que quem administra recursos públicos deve manter absoluta transparência para evitar qualquer suspeita. Nossa, isso aqui cabe na cabeça de muita gente, isso é terrível. Bom, vamos lá. Esse princípio aparece também na relação aos tesoureiros, em relação aos tesoureiros do templo, que não podiam usar roupas com bolsos para impedir que qualquer aparência de impropriedade. Não, vamos ter consciência disso. Os tesoureiros do templo, eles não podiam usar roupas que tinham bolso. Quem sabe se é uma mensagem para o Congresso Nacional. A integridade deve ser visível. Bom, mas nós estamos falando de Benoa, né? Estamos falando de Israel, estamos falando do povo judeu. Queira Deus que haja lição para mais. Queira Deus que algumas pessoas possam levar isso para outras pessoas ouvirem e chegar até... Bom, vamos lá. As jornadas nunca são desperdício. O Midrash Tanhuma explica que cada parada tinha um propósito específico. Mesmo os lugares onde Israel reclamou ou pecou, tornaram-se também locais de aprendizado. Na pedagogia divina, até os fracassos podem ser transformados em crescimento. E a memória espiritual? Os sábios perguntam: por que lembrar lugares de sofrimento? Por que é que nós temos que lembrar do sofrimento? Por quê? Porque esquecer completamente o passado produz arrogância. Lembrar da dificuldade produz humildade e gratidão pelo livramento, pela bênção do Eterno sobre as nossas vidas. Olha que legal, não é? Então, minha gente, vamos ver as referências talmúdicas desse nosso bate-papo agora. Certo? Diversos princípios presentes nessa aliá encontram paralelos na literatura rabínica. O dever de cumprir compromissos e agir com responsabilidade coletiva é enfatizado no tratado Talmud Bavli. A necessidade de ser íntegro diante de Deus e das pessoas aparece em Talmud Bavli, que ressalta a importância de evitar até mesmo a aparência da conduta imprópria. Aliás, tem um ditado, tem um adágio também latino, ok? Em que as pessoas atribuem, elas dizem assim que a mulher de César não cabe nem mesmo a suspeita. Okay? É um adágio interessante que tem também esse questionamento. Tem uma história por trás disso que não é momento de contar isso. E o Talmud Bavli mostra isso com muita propriedade, que não até a aparência da coisa errada traz o erro sobre outra pessoa. A transparência da administração de recursos públicos também é desenvolvida no Talmud Bavli e em comentários clássicos sobre os tesoureiros do templo. Olha a importância, minha gente, de se ter administradores honestos cuidando da coisa pública, mas honestos de verdade, que não tenham roupa com bolso, que não tenham uma conta bancária que possa ser colocado coisas que não se deve colocar, apresentar no início, no meio e no fim sobre a forma como está sendo ganho o dinheiro para não haver suspeita, a importância de um Bnei Noah ter a vida honesta, balizada. Ok? Bom, agora entrar no segredo, tá? Vamos dar uma passeada no segredo agora, no místico, na Kabbalah, Hassidut, no Sod. A dimensão cabalista analisa as energias ocultas dos nomes das estações e no número 42. Vamos dar uma espiada nisso? O nome divino de 42 letras na Kabbalah, as jornadas correspondem
diretamente ao nome divino de 42 letras, que eu vou evitar de dizer, eu escrevi para o meu livro, e nos estudos que eu mandei nos grupos, o nome. Eu quero evitar de repetir o nome sagrado de 42 letras, ok? Que é falado numa reza que o pessoal banalizou, tá? Muita gente banalizou. E eu acho um desrespeito. Então eu não vou repetir, não, tá? Por favor, me perdoem. Está lá nos estudos, o pessoal que está nos grupos, que acompanha, se quer fazer parte do grupo de WhatsApp, entre em contato comigo, nós vamos conversar e eu te coloco num grupo de estudo, aonde eu coloco os estudos escritos. Mas vai estar no livro que nós estamos fazendo. Eu não vou repetir o nome, por favor, tá? É uma questão de respeito. O nome associado à criação e à elevação constante da matéria. Cada parada no deserto era um portal energético necessário para resgatar e retificar as faíscas de santidade, aprisionadas no deserto espiritual do mundo, o lado da impureza. Essa reza que o pessoal banalizou é uma coisa muito elevada. É muito importante se dar conta daquilo que está se fazendo. Então, durante 7 dias é repetido, e a cada dia tem um salmo referente a ela, e vai se repetindo, porque está se construindo o mundo material com essa reza. Tá? Não pode ser banalizada. E eu não uso para qualquer coisa, eu reservo, isso é coisa de muita emergência. Né? Bom, a morte de Aharon está descrito lá no 33, 38 e 39. A menção detalhada da morte de Aharon na 40ª estação, o Monte Hor, no primeiro dia do 5º mês, mês de Ave, é um mês muito triste para o judeu, porque tem muita coisa que acontece nele que não é uma coisa não boa, mas que tem a relevância e que tem a necessidade e o que nós precisamos de aprender com isso. Revela que a energia da compaixão e da paz, atributos de Aharon, precisou ser recolhida para que o povo pudesse desenvolver o atributo da severidade, o julgamento necessário para conquistar a terra. O Zohar interpreta essa jornada, que as jornadas representam o movimento da alma em sua ascensão espiritual. Cada estação é uma etapa de refinamento. O compromisso de Reuven simboliza a necessidade de unir forças espirituais antes de receber a herança própria. Ninguém alcança plenitude isolada. O Jordão é visto como um limiar místico, a passagem entre os mundos, o estado de preparação do estado de revelação. E, segundo o Zohar, as 42 jornadas não descrevem apenas a caminhada física de Israel, como eu já tinha dito. Cada uma corresponde a uma etapa da alma em sua aproximação do Criador. O número 42 possui profundo significado na Kabbalah. Relaciona-se com o nome de 42 letras. Tá? Ou seja, Shen Men Beit. Isso é o nome de 42 letras, tá? Traduzido do hebraico, tá? Nome de 42 letras, Shem Men Beit. Shem Men Bet. Esse é o nome, traduzido, nome de 42 letras. O nome está descrito aqui no estudo, tá? Eu não vou repetir, como eu disse, não vou citar. Mas, vamos lá. Mencionado na tradução cabalística como uma manifestação da energia criadora que conduz à criação do ocultamento à revelação. Assim como Israel atravessou 42 estações, cada alma percorre sua própria massote. Infância, amadurecimento, crises, perdas e construções, crescimento espiritual. Nenhuma dessas etapas é acidental. Tá bom? Na visão do Baal Shem Tov, o Baal Shem Tov ensina que as 42 jornadas não terminam no deserto.
Cada pessoa revive essas jornadas durante sua existência. Cada mudança de cidade, cada emprego, cada dificuldade, cada vitória, cada encontro, tudo constitui uma nova massa, uma nova jornada. Deus continua conduzindo a alma exatamente como conduziu Israel. Então a sua alma está sendo conduzida da maneira correta. Tem as suas escolhas? Claro. E existem duas maneiras de cumprir a Torá. Uma, cumprindo a Torá pelo amor. E a outra, você escolhendo um caminho que não é de Torá. E aí você tem as escolhas. Vai chegar até um ponto? Vai chegar lá. Só que passando pelo deserto novamente. Porque quando chega na porta de entrada, terra prometida, e não pode entrar, volta para o deserto. É assim que acontece. A literatura racídica, o rabino Sneu Zalman de Liad, ele explica que sair do Egito não aconteceu apenas uma vez. Todos os dias existe um novo Mitzrayim, um Egito. Mitzrayim é Egito em hebraico, tá? Todos os dias existe um novo Egito. Mitzrayim deriva de Metzarim, estreiteza, que é limitações. Cada crescimento espiritual consiste em deixar uma limitação anterior. Assim, as jornadas representam sucessivas libertações anteriores. Todos os dias nós vamos nos libertar do Egito, do Mitzrayim. Bom, vamos ver agora com lente racídica. Tá ok? Eu não estou trocando a lente, não, estou limpando o óculos. Vamos lá. O racidismo internaliza a geografia do deserto como mapa psicológico do crescimento humano. A vida como um processo de 42 estações. O Baal Shem Tov ensina que as 42 jornadas não são apenas um fato histórico do passado, mas ocorrem na vida de cada indivíduo. O nascimento é a saída do Egito, Mitzrayim, que significa limitações. Ao longo da vida, passamos por momentos de inspiração, Elim, são águas doces, né? Momentos de dúvida, que é Amará, amargura, águas amargas, e crises. O objetivo não é fixar morada em nenhuma estação intermediária. Não é você permanecer sempre com aquela negatividade. Tem que haver uma mudança. E essa mudança passa por Teshuvá, por Tikkun, e aí a jornada continua. Mas continuar marchando até alcançar a terra prometida, a autorrealização espiritual e a retificação de Sukkot. Está lá no 35, 5. A primeira parada após o Egito foi Sukkot, cabanas, proteção. O racidismo explica que, para romper com as amarras do egoísmo e as limitações materiais do Egito, Mitzrayim, né? O primeiro passo imediatamente deve colocar-se sob a proteção da fé pura, da transparência divina. O racidismo, minha gente, enfatiza que Reuven e Gad ensinaram sobre prioridades espirituais. Mesmo quem busca conforto material deve primeiro se engajar na missão coletiva, tá? Porque aí é que vai desenrolar a outra parte. As jornadas são vistas com reflexo na vida interior. Cada pessoa passa por uma estação de desafio e crescimento, todas registradas diante de Deus, porque o Malar está lá escrevendo diariamente. Tá? Não que Deus não saiba. Peraí, isso aí é para te apresentar. Porque Deus vai te apresentar. Assim como todas as noites, nós nos deslocamos para o Tribunal Celestial e lá é apresentado um relatóriozinho resumido do seu dia, dos acontecimentos, e é feito um mini julgamento. O Rebbe explica que a Torá lista cada parada para mostrar que nenhum momento é irrelevante. Até os lugares de queda são parte da construção da alma. Agora a aplicação para nós, Benoa, que é legal. Vamos lá. Filhos de Noé, como é que aplicam isso?
Como os princípios dessa aliá orientam a jornada espiritual dos não-judeus? A santidade da palavra empregada, o contrato, a palavra é um contrato. A base legal derivada do acordo de Reuven e Gad enfatiza a importância absoluta da clareza e da honestidade em transações e pactos. Para um Benoa, o filho de Noé, o cumprimento rigoroso da palavra empenhada em acordos comerciais ou familiares é uma extensão direta das leis de justiça, o dinim, gerando estabilidade social e retidão moral. O resgate das próprias jornadas. O conhecimento de que Deus acompanha o ser humano em cada tropeço e parada ensina ao filho de Noé, ou seja, Benoa, que nenhuma fase da vida é desperdiçada. Mesmo os erros do passado ou os momentos do deserto, crises financeiras, existenciais ou familiares, crises que todos nós passamos, não é só você que está passando, não sou só eu que estou passando, todos passamos, fazem parte de um plano divino para fortalecer o seu caráter, o meu caráter, o nosso caráter e refinar a nossa alma. Cada indivíduo deve olhar para a sua história e identificar suas estações. Reconhecer as providências divinas nelas. É nelas que vão reconhecer Deus. Onde é que Deus estava? Deus estava na festa de aniversário? Não, ele estava naquele momento que você estava passando maior apuro, maior dificuldade. Também está no aniversário, tá, gente? Isso é só uma maneira de dizer, tá? A maior presença dele, a gente vai notar, é no momento de aflição. A saída contínua das limitações. O mandamento implícito de não estagnar aplica-se universalmente. Benoa, o filho de Noé, não deve acomodar-se em seu nível atual de conhecimento moral ou bondade. A jornada humana exige um movimento constante de saída do Mitzrayim, do Egito pessoal, maus hábitos, visões egocêntricas, atitudes negativas e perversas, e sair em direção a uma vida cada vez mais sintonizada com a vontade do Criador, influenciando positivamente a sociedade ao seu redor. Às vezes você acha que você vai continuar na sua vidinha, ali no seu trabalho, isolado, totalmente isolado, e você está deixando de cumprir a vontade de Deus quando você não coloca as atitudes de um Benoa em sua vida. E não preocupa, tem muita gente que não preocupa. Bom, volta para o deserto. Fazer o quê? A responsabilidade antes do benefício. Assim como Reuven e Gad só receberam suas terras após ajudar os outros, o filho de Noé, ou os Bnei Noah, os filhos de Noé, aprendem que a prosperidade deve vir acompanhada de compromisso com o bem comum. A valorização da jornada. Cada etapa da vida, mesmo as difíceis, tem valor espiritual. Para os justos das nações, isso significa que cada experiência pode ser usada para crescimento ético. Unidade e cooperação. Ninguém alcança plenitude sozinho. A missão universal exige colaboração entre os povos e os indivíduos. Nós vamos cooperar, contribuir uns com os outros, faça parte da sociedade em que você vive, contribua para melhorar, vá em algum conselho que você possa participar, a comissão local de saúde, a comissão de transporte, a comissão de obras, aquilo que é permitido você participe. Dê a sua contribuição à sociedade, participe da comunidade Bnei Noah, a que você faz parte, contribua nela, ajude essa comunidade a fortalecer. É assim que nós alcançamos a plenitude juntos. Transição espiritual. O Jordão simboliza que todos têm momentos de passagem, da preparação para a realização, e que deve ser enfatizado com coragem e fé. Embora essa aliá
trate diretamente da conquista da terra de Israel, seus princípios possuem aplicação universal. Querem ver? Cumprimento de compromisso. A palavra dada possui valor moral. Uma sociedade justa depende da confiança entre as pessoas. Para o justo entre as nações, isso fortalece o princípio da honestidade, da justiça e fundamentos indispensáveis para o cumprimento das leis noéticas. 2. A responsabilidade é coletiva. As tribos só poderiam desfrutar de sua herança depois de ajudar seus irmãos. Da mesma forma, ninguém prospera isoladamente, ninguém cresce. Tinha até um banco que tinha essa propaganda. Ninguém cresce sozinho. Tá? Ninguém cresce sozinho. Toda comunidade saudável depende de cooperação. Então, faça parte da sua comunidade em que você... A comunidade você faz parte. Você vai em alguma reunião dela, você participa dela, você sabe os problemas que alguns estão enfrentando, que precisam de ajuda. Você está acompanhando a comunidade? Está acompanhando as regras, os estudos? Como é que está isso acontecendo, hein? Então, é importante ter essa noção, solidariedade e senso de responsabilidade. 3. As dificuldades têm propósito. As 42 jornadas ensinam que até períodos difíceis podem produzir amadurecimento. Fracassos não precisam definir o futuro. Podem tornar-se degraus para crescimento espiritual. São nas quedas é que nós levantamos. 4. A transparência. Ser correto não basta. Também é necessário parecer correto. A confiança social nasce quando nossas ações são coerentes e transparentes. E 5. Cada etapa da vida possui significado. Mudança de emprego, mudanças familiares, períodos de escassez, períodos de abundância, períodos de enfermidades. Nada precisa ser encarado como acaso. Ah, eu tropecei. Não foi por acaso. Eu perdi o ônibus. Não foi por acaso. Nada é por acaso, minha gente, nada. Cada fase pode ser utilizada para aproximar-se do Criador por meio da ética, da gratidão e do aperfeiçoamento moral. Legal, né? Vamos fazer uma conclusão juntos então, minha gente? Vamos entender tudinho? A quarta aliá de Matot Massé revela que Deus não conduz apenas destinos, mas processos. As tribos aprendem que a bênção exige responsabilidade compartilhada. Israel aprende que nenhuma caminhada foi inútil. A Kabbalah amplia essa visão ao ensinar que cada uma das 42 jornadas corresponde a etapas da alma em direção à retificação, um tikkun, uma correção, uma retificação. Sob a perspectiva racídica, a verdadeira Terra Prometida não é apenas um lugar geográfico, mas o estado em que o ser humano transforma cada experiência, inclusive as mais difíceis, em um meio de... E isso é um meio de servir, em que o ser humano serve ao Criador, ok? Com alegria, confiança e fidelidade. Para um justo entre as nações, o Benoa, essa aliá oferece uma mensagem universal. Viver com integridade, honrar os compromissos assumidos, caminhar solidariamente com o próximo, reconhecer que cada etapa da vida, quando orientada pelos princípios divinos, torna-se parte da jornada rumo ao aperfeiçoamento espiritual e moral, trazendo a morada de Deus para a Terra. Então, minha gente, na quarta aliá é ensinado que a vida espiritual é uma jornada coletiva e que cada etapa conta. Por isso, para isso Israel se expressa no compromisso das tribos, na listagem das jornadas para os Bnei Noach, na consciência de cada experiência significativa e que cada prosperidade só é legítima quando acompanhada de responsabilidade e
cooperação. E aí? Tem gostado de como estudos estão sendo feitos? Gostou do estudo de hoje? Mande para outras pessoas que precisam. Divulgue Torá, participe dessa mística. Outras pessoas precisam saber Torá, precisam saber conhecer. Tá bom? E se você tiver desejo, e se você tiver condições de dar o mínimo, que seja o mínimo, e falar, eu vou cooperar com esse trabalho. Saiba, meu querido, minha querida, que tem aqui na descrição o Pix para você contribuir. Legal? Tem também aí a conta Swift, né? Para quem está fora do país, e com os dados do número do código Swift e do banco, para poder você, o banco parceiro, fazer a contribuição. Lembrando que essa contribuição será transformada em benefício. Não só para você, para a comunidade, para as pessoas em volta, porque você vai receber um desconto muito grande do livro que está sendo montado através dos estudos, um desconto de 30%, um desconto de 70%, você vai pagar só 30%, e eu ainda vou sortear livros para pessoas que não podem comprar. Vamos também fazer doação de livros, vamos também contribuir com outras coisas. A comunidade sempre tem contribuído com alguma coisa. Então, minha gente, quer fazer parte disso? Venha com a gente, faça parte desse projeto. Muito obrigado por você estar conosco até aqui. Com a graça de Deus, que o Eterno traga prosperidade, saúde, vida para a sua vida. Muito obrigado e até a quinta aliá, minha gente. Tchau, tchau.